Paz, família. Muita chuva, mas é chuva de bênção, né? Glória a Deus, glória a Deus. Que coisa linda esse acampamento. Gente, também teve o G, eles vão passar na próxima semana. Vamos estar passando também. Procure no Facebook, no Instagram, as fotos. Creio que no Facebook a gente pode carregar todas as fotos, para todo mundo pegar a foto dos filhotes, amém? Então a gente bota lá, tanto do G, quanto do acampamento das flechas. Para você que é pai, mãe, tio, tia, para vocês poderem dispor de todas as fotos que estão lá. Nós estamos na última série, no último domingo da A Esperança Não Nos Decepciona. Nossa, que mês! Que mês intenso, porque nós estamos desenvolvendo essa palavra em nossas vidas. E todas as vezes que a gente vai desenvolver uma palavra, a gente é esticado pela palavra, a gente é testado naquela palavra. E eu estava assim perguntando ao Senhor hoje sobre tudo que está acontecendo no Brasil, em Israel, tudo que está acontecendo e o que Deus está falando com a igreja. Esse é o nosso maior desejo, ouvir a voz dEle, não uma lista de orações dizendo o que a gente quer, mas, obrigada Belinha, mas ouvir a voz dEle. Eu queria chamar o tangedor, por favor, se tiver aí, e a gente dispor de ouvir a voz do Senhor. E no próximo mês a gente já vai ter uma nova palavra, que vai ser o mês inteiro que a gente vai trabalhar com ela também. Eu quero dizer a vocês que a gente está trabalhando com essa palavra nos nossos ligas, no portal, nos discipulados, em todo momento, até no mob, em todo lugar, a gente está trabalhando a mesma palavra para que a igreja fale a mesma língua, para que a igreja esteja desenvolvendo o mesmo tema para o crescimento espiritual. Quero avisar também que em novembro já está separado o hotel para o encontro de casais, de volta ao jardim. Não é, pastor Romero, pastora Fátima? Então, você já vai se preparando também em novembro para a gente estar junto. Em agosto, dia 16 de agosto, de 9 às 3 da tarde, nós vamos ter um check-in aqui na igreja. O que é o check-in? Você que está visitando, você que é da casa já há tempo, a gente vai fazer uma passagem de aprofundamento na palavra, para a gente estar realinhando a casa toda. Então, de 4 em 4 meses, a gente procura estar junto, para a gente realinhar. Então, esse ano, a gente segurou um pouco mais, para estar mais pessoas, para a gente estar mais junto, e até porque a gente teve muitas conferências, estava tendo uma vez por mês a conferência do Sobrenatural. Então, a gente ficou com as datas muito imprensadas, mas a gente está correndo, voltando para isso, porque é um momento de crescimento, de conhecer a casa, é um mini encontro com Deus, só que a gente vai fazer aqui na casa, sem custo, para você aprofundar, para você passar por uma cura interior, você aprofundar mais na área de libertação, você conhecer mais a visão da família 61, conhecer mais o que é uma casa apostólica. Então, não perde, separa essa data, 16 de agosto, de 9 horas da manhã às 3 da tarde. Pessoal que trabalha, pessoal que está chegando, é o momento da casa inteira passar por esse processo de bênção que a gente vai ter. Lembrando também, tem um outro aviso que eu ia dar. Casais, o check-in. Lembrei, a escola de sobrenatural. Qual é a data, Élida? A gente vai, ficou que dia? 30 de agosto, né? Foi. O final de semana de agosto, Sara, da igreja lá da Kingdom de Portugal, vai estar aqui para a Escola de Sobrenatural. Então, você que deseja participar da Escola de Sobrenatural, eu quero me inscrever. Então, a gente está conectado com a Bethel, com a igreja de Portugal, com a igreja dos Estados Unidos. E a matéria que é dada é a mesma matéria que é dada na Bethel de lá. Então, vai estar aqui a Escola Sobrenatural. Quem vai trazer a palavra é a professora Sara. E ela vai estar conosco numa sala aqui da nossa faculdade. Então é um grupo menor. E se você tem interesse, você procura a Élida para você se inscrever na Escola de Sobrenatural. Amém? Creio que Deus avisos. Agora nós vamos orar. Senhor, muito obrigada, Senhor, por tanto de Ti, Senhor, já nesse início de culto.
Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra. Obrigada, Senhor. Obrigada porque nós dependemos de ti. Porque sabemos que o Senhor é o nosso Deus, o Deus Pai. Um Deus que cuida, um Deus que ampara. Senhor, nós queremos nos derramar diante de ti. Nós queremos essa noite declarar nossas vidas, para começar essa semana, a última semana de julho, na tua presença. Nós não queremos outro lugar, nós não queremos outro Deus, nós não queremos, Pai, nada que não venha de ti. Nós abraçamos a tua presença agora, nós clamamos o teu Santo Espírito em nosso meio. Nós agradecemos por essas chuvas, Senhor, porque o nosso chamado é em tudo dar graças, porque essa é a vontade do Pai. Nos perdoe, Senhor, pelas vezes que as circunstâncias nos tiram do alvo. Nos perdoe, Senhor, por movimentações externas nos tirar do alvo. Nos coloque mais e mais contemplando a tua glória. Nos ensine a passar tempestades. Nos ensine a passar ventanias. Nos ensine, Senhor, a passar por estruturas que essa terra está passando, sem tirar nossos olhos de ti, porque tu és o autor e o consumador da nossa fé. Não há outro Deus além de ti. Diante de ti todo joelho se dobrará, toda língua confessará: Jesus é o Senhor. Tu és o Senhor. Para onde iremos? Só tu tens as palavras de vida eterna. As portas do inferno não podem prevalecer contra a tua casa. Nós somos o teu povo, nós somos a tua casa, nós somos o povo chamado pelo nome do Senhor. Todos que nos verem saberão que nós somos chamados pelo nome do Senhor. Nós levantamos um clamor pelas famílias, levantamos um clamor pelos que estão enfermos, nos que estão nos hospitais. Levantamos um clamor pela mãe de Flávio, Senhor. Pedimos a cura, Senhor, da tua filha, que você abrace ela. Levantamos um clamor pela mãe da pastora Sandra, Dona Naí. Tu és o Deus de toda cura, tu és o Deus de toda glória. Nós entregamos em tuas mãos. Nós levantamos um clamor pela avó de Cátia Lacerda. Levantamos a ti, Senhor, para que tuas filhinhas sejam visitadas agora no hospital. Que o Senhor entre ali com providência, que o Senhor entre ali, Pai, como médico dos médicos. Levantamos a ti agora, Senhor, um altar, Pai, de clamor, Pai, de clamor pelos enfermos, pelas situações que o inimigo tem tentado contra a tua igreja, contra o teu povo. Nós clamamos o olhar de chama de fogo de Jesus, agora curando a vista, curando os olhos. Nós te pedimos, Senhor, cura nos olhos, os nossos filhos espirituais que foram atingidos nos olhos, que recebam cura essa noite, que recebam o diagnóstico da cruz. Nós vamos contra as ciladas do diabo, nós vamos contra toda operação das trevas. Nós declaramos agora que maior que está em nós do que o que está no mundo. Nós servimos a um Deus que é poderoso, servimos a um Deus que é o Deus do impossível, e quando Ele age, ninguém pode impedir. Obrigada, Senhor. Nós te pedimos agora, Senhor, cada área de guerra, cada área de caos, que o Senhor possa vir, que o Senhor possa tocar, que o Senhor possa reverter. Visita as nossas guerras, visita o caos, vai dos lugares, Senhor, onde o teu povo foi atingido, e levanta o teu povo com autoridade. Levanta o teu povo, porque a tua palavra diz em Efésios 3:12 que em Cristo nós temos ousadia e acesso a Deus. Pai, nós queremos usar as duas chaves, ousadia e acesso, essa noite, porque é direito nosso, é nossa herança, e nós usamos agora. Nós clamamos, Senhor, pelo Brasil, nós clamamos por essa terra, nós clamamos, Pai, e te pedimos que a casa de Acabe caia, que os cachorros cheguem para beber o sangue de Jezabel, que o Senhor guerreie com aqueles que guerreiam contra Israel, com aqueles que guerreiam contra a tua igreja, com aqueles que guerreiam contra teus ungidos. Nós clamamos providência dos céus, nós clamamos diante de ti. Nós temos a plena convicção que aquele que começou a boa obra há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Aquele que começou a boa obra termina, e nós confiamos que tu vais terminar. Nós te pedimos agora, Senhor, sonda-nos, ó Deus, e vê se algum caminho mal em nós, vê
Vê se tem algo em nós que não é do teu agrado. Vê se há algo em nós, Senhor, alguma semente que não foi o Pai que plantou, mas que o rufião do jardim plantou no nosso coração. Nós te pedimos, Senhor, toda semente que o Pai não plantou, nós rejeitamos em nome de Jesus. Toda semente que o Pai não plantou, nós não queremos em nossas vidas. Pai, nos livra de sermos abençoados longe de Ti. Nos livra do sucesso longe de Ti. Nos dá as portas que são Tuas. Nos dá os Teus desígnios, os Teus propósitos. Queremos Te reconhecer em todos os nossos caminhos. Endireita nossas veredas. Consagramos o primeiro dia da semana a Ti. Estamos aqui dando primícias ao Senhor, honrando ao Senhor com as primícias de nosso tempo, com as primícias da nossa semana. Estamos aqui declarando, Senhor, que se uma parte da massa é santa, toda a massa é santa. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, amém. Eu peguei Ronil de surpresa. Aqui é tudo assim, tudo muito ensaiado, viu, gente? Pastor, peguei você de surpresa. Mas eu quero adorar um pouquinho antes de liberar a palavra, amém? Aleluia. Jesus, nós te adoramos. Te adoramos na beleza da tua santidade. Te adoramos porque foi para isso que a gente nasceu. Foi para te adorar, Senhor. Foi para te adorar. Se falharmos nisso, vamos falhar em tudo. Se negarmos a adoração que Tu és digno de receber, nós vamos falhar em tudo, Senhor. Tu és digno de honra, de louvor e de glória. Os anjos te adoram. Os anjos estão te adorando agora. E nós queremos acompanhar o coral de anjos para te adorar também, Senhor. Te adorar, Senhor. Te adorar em meio às circunstâncias. Te adorar em meio às dificuldades. Te adorar, Senhor, em meio às estruturas que precisam ser vencidas. O que essa nação precisa é de um povo adorador. O que o Brasil precisa é se levantar em adoração. O que essa guerra não se vence com discursos, com ideologia, com palavras duras. Essa guerra se vence adorando, adorando, adorando aquele que é digno, aquele que merece. Tu merece a honra e a glória pelos séculos dos séculos. Tu és o único Rei, Tu és o único Senhor. Não há espaço para outro Rei. Jesus é Rei, Jesus é o Senhor. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Seja adorado, Jesus. Seja exaltado nessa casa. Há um grito na Avenida Boa Viagem. É o teu povo que te adora. Debaixo de águas, debaixo de chuvas, nós adoramos aquele que é digno. Eis-me aqui outra vez diante de Ti, abro meu coração, meu clamor, Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor. Palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso.
eis-me aqui, eis-me aqui. Outra vez, diante de ti, abro meu coração, meu clamor. Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, dizer-te preciso, me derramar, dizer que sou grato. Aleluia. Senhor, queremos derramar nosso coração diante de Ti. Queremos derramar, Senhor, nossa vida, Pai, agora. Entregar tudo nesse altar, lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Como amamos a Tua presença. E queremos convidar agora, Senhor, para que Teu Espírito nos guie nessa palavra. A Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Que sejam agradáveis diante de Ti, Senhor, as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Rocha minha e Redentor meu. Em nome de Jesus. Podem sentar, família. Aleluia. A Ele, a Ele, a Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, para sempre e sempre e sempre. Amém. Queria mais uma vez compartilhar com vocês sobre esperança. E eu já estou com saudade, porque esse tema está acabando hoje. Próximo domingo é ceia. E nós vamos estar aqui já vivendo um novo tema do mês de agosto. Mas eu queria compartilhar com vocês uma palavra de Jeremias, que está em Jeremias 29, do 1, 4 a 7, que diz assim: são essas palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém aos restos dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, e todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos, e dai as vossas filhas a maridos, para que tenha filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurais a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Que palavra é essa? Essa palavra ela é inquietante, porque essa palavra de Jeremias não era um profeta para fora do templo. Jeremias era um profeta para crente virar mais crente.
Jeremias é o profeta que chama para o propósito. Jeremias é o profeta que faz a santidade sair pelos poros. Jeremias não era um profeta como Jonas, que trazia o povo para dentro. Não, Jeremias estava falando com o povo de dentro. Jeremias estava falando com o povo da igreja. Jeremias estava falando com o povo do templo. E essa palavra ela é tão atual hoje também, porque eles estavam no cativeiro da Babilônia. Eles tinham sido desterrados da sua terra e tinham ido para o cativeiro da Babilônia. E o que é que se faz no cativeiro, gente? A gente pensa o tempo todo como sair. A gente pensa o tempo todo quando vai acabar. Talvez você esteja aqui hoje, essa noite, e esteja pensando que chegue logo o ano que Deus vai mudar a política do Brasil. Talvez você esteja aqui essa noite pensando que chegue logo o dia que você vai pagar uma dívida que você tem. Talvez você esteja aqui hoje pensando numa ação que você tem que vencer, e você quer que esse dia chegue logo, para ter logo essa audiência e essa ação acabar. Talvez você esteja esperando seu aniversário. Talvez você esteja esperando o casamento, a viagem. E daí a gente passa nosso tempo preocupado com aquilo que vai acontecer. E Deus olhou para o povo e disse: vocês estão no cativeiro e só estão pensando quando vai terminar o cativeiro. Mas Deus estava dizendo assim: enquanto o cativeiro não acaba, enquanto essa enfermidade não passa, enquanto esse governo não cai, enquanto essa dívida não é paga, plantai pomares, edificai casas, casai vossos filhos, gerais filhos e netos. Deus estava chamando para o povo viver. Deus estava chamando para o povo continuar a fazer o que devia fazer, a despeito do que estava acontecendo. Quando as coisas acontecem, a maioria de nós, o desejo é de parar, gente. A maioria de nós tem desejo de se esconder debaixo da cama e dizer: Deus, não era para isso não. Foi isso que Jonas fez quando se escondeu. Foi isso que muitas vezes até os próprios apóstolos, como Pedro, foi lá pescar, saiu da situação, disse: basta, eu não quero mais, eu vou voltar a ser pescador, e voltou para o mar. É isso que muitas vezes a gente quer fazer, mas Deus estava chamando para colocar a mão no arado e não olhar para trás. Deus estava convocando a igreja, porque Deus estava falando com o templo. Deus estava falando com os homens que eram do templo. Veja bem aqui o que a palavra do Senhor diz. Que maravilha! Ele enviou o profeta para falar com quem? Com os anciões, com os sacerdotes, com os profetas. Deus estava dando um recado para a igreja. Deus estava chamando a igreja para a posição. Nós temos a tendência de entender que Deus está falando com a gente quando as coisas ficam fáceis. A gente acha que Deus está no negócio quando o negócio está fácil. E toda vez que a coisa está difícil, a gente diz que é o diabo. A gente diz que é o inimigo. E a gente para, e a gente retrocede, e a gente deixa de avançar. E Deus está fazendo uma convocação através do profeta Jeremias: volte a fazer o que tem que ser feito. Faça o que tem que ser feito, a despeito de qualquer colisão com as trevas. Faça o que tem que ser feito, a despeito de circunstâncias. Faça o que tem que ser feito, a despeito das suas emoções. E muitas vezes a gente fica conturbado por causa das emoções, porque as emoções é a pior arma de Satanás contra a gente. E isso a gente deve à queda de Adão e Eva. Foi ali que o medo entrou, foi ali que a ansiedade entrou. Eles tinham plenitude, mas eles trocaram por inquietude. Eles eram plenos. Deus estava satisfeito com o culto que ele fazia. Tinha duas pessoas sem umbigo, Adão e Eva, e o culto era uma bênção. Deus fazia culto todo dia para duas pessoas sem umbigo, Adão e Eva. E o culto era bênção, e Deus não queria parar o culto para duas pessoas. Até que Eva desejou ser mais alguma coisa. Até que Eva desejou uma performance melhor, um nível melhor. A Eva não ficou mais satisfeita. Ela estava ansiosa por algo mais. E ela conversa com a serpente.
E Adão vai também. E ali eles deixam de celebrar aquele culto diário que Deus visitava eles na viração do dia. Deus queria um encontro, Deus queria um relacionamento, mas Adão e Eva começaram a achar que precisava de mais alguma coisa. Muitas vezes na nossa vida a gente deixa de querer os encontros com Deus, porque a gente começa a desejar mais alguma coisa. A gente deseja mais alguma coisa. A gente começa a ter necessidade de satisfazer a inteligência, a performance. A gente deseja mais coisas desse mundo. E a gente vai se afastando do encontro. A gente vai se afastando dele. Então foi isso que aconteceu no jardim. Eles se afastaram de Deus. Eles se afastaram do culto que eles celebravam com a presença. E eles começaram a achar que precisava do fruto, que precisava de mais conhecimento, que precisava que a serpente desse a eles algo que Deus não estava satisfazendo. A insatisfação é um grande perigo. A insatisfação é um grande perigo que nos assola. Muitas vezes a gente começa a colocar muitas expectativas. Mas Deus não nos chamou para colocarmos expectativas. Deus chamou o homem para ter perspectiva. Mas o homem tem expectativa. E quando a gente tem expectativa, a gente geralmente vai ficar frustrado. Deus, se você me ama, por que você deixou isso acontecer? Deus, se você me ama, por que foi que meu casamento deu errado? Deus, se você me ama, por que eu estou passando isso na minha saúde? Deus, se você me ama, por que eu não consigo pagar as contas? Deus, se você me ama, por que está chovendo em Recife hoje à noite? E nós começamos a ter expectativas. E nós perdemos a perspectiva, porque a expectativa é um desejo para ser satisfeito. A perspectiva é uma visão para a eternidade. Quando você tem perspectiva de Deus, você olha para Ele e você não se confunde com as circunstâncias. Você faz, eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Você está envolvido com as coisas do alto. Então, mas quando a gente tem expectativa, aí eu coloco minha expectativa em alguém. Aí eu vou ver, será que o irmão veio hoje para a igreja? Será que o pastor vai falar comigo hoje? Será que eu vou ser, a bênção vai vir para a minha mão? Aí a gente começa com expectativa e a gente perde a perspectiva de Deus. Foi por isso que Paulo disse, esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para o alvo, para a soberana vocação em Cristo Jesus que me amou e se entregou por mim. Ele não estava mais preocupado com as coisas do passado. Ele estava completamente envolvido com as coisas que era o alvo dele. E quem era o alvo dele? O alvo dele era o Senhor. Vou dizer uma coisa a você. O diabo é crente. Sabe por que o diabo é crente? Porque ele crê que Deus existe. Então o diabo também é crente. Ele não tem dúvida que Deus existe. E o diabo vai tentar fazer uma coisa com você. O diabo não quer tirar você da igreja. O diabo não quer tirar você de servir a Deus. Ele não vai tentar fazer isso com os crentes. Eu estou pregando para dentro do templo, amém? Como Jeremias pregou. Eu não estou pregando para gente que vai se converter. Eu estou pregando para gente convertida. O diabo, ele não quer tirar você da igreja. Ele quer tirar Deus do primeiro lugar na sua vida. Ele quer distrair a gente. Ele quer deixar você aqui dentro distraído. Ele quer deixar você na sua casa distraído. Ele quer distrair você do propósito da sua vida. Ele quer trocar a perspectiva por expectativa. É isso que o diabo quer fazer. Porque eu troco a perspectiva de quem Deus é, e eu troco pela expectativa do que eu preciso fazer para ser aceita por Deus. Nós fazemos isso com os nossos filhos. Nós fazemos isso. Muitas vezes nós ensinamos a nossos filhos a fazerem alguma coisa para serem alguém. E isso vem de gerações. Olha, se quer ser alguém na vida, estude. Olha, você quer ser uma moça de respeito, tire um diploma. Olha, casamento não é seguro, então é melhor você se formar.
Isso a gente ensina, porque isso é o que a gente foi ensinado. Então a gente ensina que a gente só vai ser aceito dependendo do serviço que a gente prestar. A gente passa para gerações seguintes que se o serviço for bom, a gente tem valor. Se o serviço for ruim, a gente não tem valor. Mas só que isso é contra a palavra. Porque a palavra do Senhor diz que Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Então eu não tenho expectativa de ser abençoada. Eu entro nessa casa na certeza que eu sou. Amém, igreja? Você não veio aqui para prestar um culto bom. Você não veio aqui para entreter com culto até Jesus voltar. Você veio aqui porque você tem uma perspectiva de eternidade. E você já é abençoado. Por isso você veio adorar Ele, não como escravo, mas como filho de realeza. Você não entra aqui tentando fazer alguma coisa para agradar. Você não entra aqui tentando pedir alguma coisa para ser aceito. Você entra aqui porque você já é derramado de bênçãos. Por isso você pode derramar essas bênçãos. Paulo disse: eu estou sendo derramado como libação no altar. Paulo entendeu que a vida dele era um derramar. Nós estamos sendo derramados. Então quando a gente vem para a igreja, a gente não vem pedir fé para passar a semana para aguentar o marido, para aguentar a mulher, para aguentar o cachorro, para aguentar o chefe. Você não vem aqui: Deus me dê fé para eu poder suportar o que eu estou passando. Não, você não pede fé para suportar pessoas. Você pede fé para dizer: Senhor, que eu me torne a mulher que o Senhor quer que eu seja essa semana. Que eu me torne o funcionário que o meu patrão vai ver Jesus em mim. Que eu me torne a avó que meus netos precisam ver Jesus em mim. Cristo em vós, a esperança da glória. A fé não é para tolerar o caráter e o comportamento dos outros. A fé é para você derramar o caráter de Cristo nos outros. Eu preciso de fé para derramar o caráter de Cristo, que tem que ser derramado na minha vida, e não para suportar o caráter dos outros. Porque aí a gente vai dizer igual Adão: a mulher que tu me destes. A gente vai jogar de volta a bola para o Senhor. E aí Deus não fica com essa bola de volta, Ele devolve para você. E aí ninguém se entende. É uma guerra de eus, porque estão esperando ter fé para que o outro melhore, em vez de querer ter fé para ter o caráter transformado e derramar Cristo na vida do outro. Então a gente quer que todo mundo mude. Oração de crente dentro de igreja. Muda meu marido, muda minha mulher, muda meu filho. Muda o presidente do Brasil. Mude, Senhor, a chuva. Mude os buracos aqui da frente. Mude a violência da cidade. E a gente fica igual aquele povo que Jeremias teve que chamar de volta e dizer: começa a plantar pomares, levantar casas, fazer filhos. Não é pets não, gente, é filhos. Começa a ter crianças. Começa a levantar casas. Começa a sonhar. Sabe por quê? Porque quem crê e quem tem esperança, a despeito do que está acontecendo, eles já estão sonhando com a eternidade. Está sonhando com a eternidade. Está sonhando com o que Deus já vai fazer. Mas aqueles que não têm fé, precisa que a circunstância seja favorável para ele crer que Deus vai fazer. Então a gente fica esperando bons ventos, mas bons ventos e mares calmos não fazem bons marujos. Não fazem bons marujos. Deus não está interessado em acalmar as suas circunstâncias. Deus está interessado em deixar um povo preparado. E um povo preparado para o final dos tempos, gente, vai ser um povo que vai ter que ter muita colisão com as trevas. Vai ter que ser um povo que vai ter que aprender a orar. Desista de ser crente se você não gosta de ler Bíblia, nem orar, nem jejuar, irmão. Olha, faça o seguinte: desista hoje, porque você não vai suportar.
Os dias que vêm por aí, você não vai suportar. Você não gosta de orar, não gosta de buscar a Deus. Para que você está querendo ir atrás de um Deus que você vai conviver na eternidade, que você não está buscando agora? Se tu não aguenta passar 1 hora orando, como é que tu quer passar a eternidade com Ele? Se tu não aguenta passar meia hora adorando, meia hora na palavra, tu quer passar a eternidade com Ele? Quer não. Quer não. Não quer não, não chora para ter tempo com Ele. Não acorda mais cedo para se derramar. Não tem busca. Talvez a gente goste da igreja, da turma da igreja, da pizza que a gente sai para comer. Mas a gente tem que gostar da presença. É a presença. Por que desde 1950 o Brasil começou com a guerra de placas? A gente viveu um avivamento. A gente começou a viver um avivamento. Em 1970 o Brasil viveu um avivamento. Os estádios do Rio de Janeiro eram lotados com Billy Graham. Não tinha Instagram, não tinha anúncio, não tinha propaganda, não tinha nada. Choveu no Rio de Janeiro mais do que tudo. Não tinha linha de ônibus, não tinha telefone, não tinha nada. O Maracanã lotou, sem propaganda. Mais do que o Descende, para vocês ficarem um pouquinho decepcionados. Sem propaganda, sem Facebook, sem Instagram, sem WhatsApp, nada. Lotou. Choveu no Rio de Janeiro mais do que tudo. Sabe por quê? Porque quando a gente quer presença, não importa os obstáculos. Quando a gente quer presença, a gente não está preocupado com os obstáculos, porque a gente está com fome e com sede. A gente tem fome e sede. Então quem tem fome e sede, você... E se não tiver, provoque isso. A fome e a sede pode ser provocada, não pode? A palavra do Senhor diz que nós temos fome e sede do Deus vivo. Ok? Se você não está com fome, você pode provocar fome, porque você fecha sua boca e diz: eu não vou comer. Vou passar 20 horas sem comer agora. Não vou beber. Vou passar 20 horas sem beber. Quando você fizer isso, você vai ter muita fome e muita sede. Pois dá para fazer isso também pela palavra de Deus. Provoque essa fome e essa sede. Provoque um ambiente, para você ter um ambiente para buscar Ele, para desenvolver a presença dEle. A salvação se desenvolve. A salvação não é um pacote pronto. A salvação a gente desenvolve ela. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então Deus te deu um presente, foi a salvação. Desenvolva ela, cresça ela. Deus está preparando algo poderoso no Brasil, está. Mas antes de poder preparar algo poderoso, ainda vai sacudir muita casa. Ainda vai sacudir muito. Nós ainda somos de um tempo que achamos que salvação está na placa. Nós ainda temos essa guerra de placas. Achamos que tem igreja que tem mais salvação do que outras. Nós ainda achamos que igreja se escolhe no cardápio. É propósito, é chamado. E se é chamado, não é o que eu me sinto confortável, mas é o lugar que Deus está me treinando. Eu quero profundidade, eu quero a presença dEle, eu quero desenvolver o caráter de Cristo em mim, e eu pago qualquer preço para ver isso. Eu não quero entretenimento. Se quer entretenimento, vai no shopping. Igreja não é entretenimento. Igreja é agente de transformação do céu na terra. A igreja é o agente de transformação do céu na terra. Ela transforma os governos, ela transforma a nação, ela transforma cidades, ela transforma famílias, ela transforma drogados, ela transforma prostitutas, ela transforma. A igreja é transformadora. E se ela não estiver transformando, ela está entretendo. A capacidade da igreja de Atos era a transformação. Se você pegar esse cacto e esse aqui, eles são cactos. São cactos. Mas eles não são iguais. Porque eles foram produzidos por uma sementeira. E se é produzido pela sementeira, ele não pode ser
igual. Eles vão ser diferentes. Eles vão ter mais espinhos, outro menos espinhos. Esse vai ter mais cactos, esse vai ter menos. Esse vai estar mais alto, esse mais baixo. Por quê? Porque foi produzido por uma sementeira. O agricultor plantou a semente caiu na terra, morreu e deu, e foi produzido isso. Isso não é fábrica. Mas já se você pegar duas cadeiras, me dá 2 cadeiras aqui, por favor, alguém. Dá aqui, Tiago, por favor. Obrigada. Cadeiras e 2 cactos. Cactos produzidos pela terra, pelo agricultor, produzidos para ser vida. Cadeiras iguais, mesmo tamanho, mesma performance, mesmo material, mesma altura, são produzidas por fábricas. Igreja não é fábrica que você produz em série. Igreja é sementeira que você produz com identidade. Deus está nos chamando para voltar à sementeira, com identidade, com multiforme sabedoria de Deus. Não é um galpão com grãos, mas é a sementeira, é o discipulado, é conhecer, é desenvolver o caráter de cada um em Cristo, é chamar pelo nome, é chamar pela história, é chamar pelo propósito. Jeremias está chamando o povo para se posicionar de novo. Jeremias está chamando o povo para voltar a sonhar. Jeremias está chamando o povo para dizer: começa a fazer menino, começa a plantar, levanta casas, cuida das tartarugas, protege os golfinhos, cuida das escolas, levanta-se pelas faculdades, ora pelo governo, protege a natureza, não ponha lixo dos rios. Porque eu não estou chamando a igreja para fugir para o céu. Eu estou chamando a igreja para transformar as nações. Nós vamos ficar em casa cantando corinhos e aqui fazendo culto bom para crente bom? Ou nós vamos entrar nos lugares que a gente tem que entrar para transformar, para influenciar? Porque se você vai governar aqui 1000 anos com Cristo, você está pensando que vai fugir? Não, Jesus não está levando você para você desaparecer. Jesus está vindo para governar 1000 anos com você aqui. Então tem que cuidar daqui. Então tem que cuidar onde Deus colocou a gente. Enquanto a gente estiver aqui, vamos cuidar do que Deus nos entregou. Enquanto você estiver fazendo faculdade, seja o melhor. Enquanto fizer bolo, faça o mais gostoso. Enquanto estiver na escola dos seus filhos, seja uma inspiração. É isso que o profeta está dizendo ao povo que é crente do templo. Qual é a nossa preocupação, gente? A nossa preocupação é fazer culto bom. Eu gosto de culto bom. Quem é que não gosta aqui de culto bom? Todo mundo gosta de culto bom, né? Todo mundo gosta de um culto bom. Mas culto bom é para crente. Às vezes o melhor culto vai ser péssimo para o crente e vai ser maravilhoso para quem entrou para ser salvo. Qual é o quarto que você visita mais na sua casa? Você que tem filhos. Eu sempre visitei o quarto do filho que precisa mais. Então geralmente a gente não visita o quarto do filho mais comportado. A gente visita o quarto que o filho tem mais problema. Então provavelmente Deus também está visitando os lugares que tem mais problema. Porque Ele é Pai. Porque Ele é Pai. Então se a gente quer se parecer com a família de Deus, que lá em Efésios diz que nós somos a família de Deus.
Por que a gente espera as coisas ficarem boas para a gente levar nossos filhos? Ah, se o acampamento for top, se for tudo perfeito, tudo climatizado, se não tiver barata, não tiver rato, não tiver cobra, nem formiga, vou mandar meu filho. Aí tua filha fica com 18 anos e se desvia. Sabe por quê? Porque era para ter ido naquele acampamento para vencer barata e rato. Cria no zoológico para soltar na selva. Meus filhos sempre foram para todo canto que tinha. Minha filha foi para o Peniel, Tauana, que é pastora hoje. Com 9 anos, a gente botou ela num ônibus, eu e Fá, ela e Ninho, e mandamos para João Pessoa fazer o Peniel lá. Lembra disso, Fá? Fá, tu lembra disso? 9 anos, quando a gente botou eles numa besta, aquele carro, uma Topic, sei lá o que era naquela época. Mandou Tauana e Ninho para João Pessoa. 9 anos. 9 anos. Meu Deus, vai dar errado. E se tiver isso? E se tiver uma barata? Ai, meu Deus, minha filha não gosta. Ai, ela pode ter alergia. Querido, o diabo vai botar um bocado de obstáculo. Mas está aí a resposta. Para de esperar o momento perfeito e faz o momento ser oportuno. Deus está procurando o momento oportuno. Nenhuma vez na Bíblia Deus deu o momento perfeito. Deus deu Golias para Davi. Davi sem armadura. Botou José na prisão. Botou Esther para ser ameaçada de morte. Botou Sara estéril. Toda vez que Deus vai fazer milagre, Ele põe os obstáculos. Está esperando Lula cair para você ter o Brasil que você quer? Está esperando Lula cair? Está esperando as próximas eleições para você ter um presidente que ama Israel, que tem a mesma estatística que a Argentina teve, que se recuperou como um milagre? Porque não é milagre, né? Claro que não é milagre, é a palavra de Deus. A Argentina não viveu um milagre, a Argentina viveu a palavra de Deus. Se aliançou com Israel, vai prosperar. Prospere os que te amam, ó Israel. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti será bendito. Para a palavra se cumprir. Faz a maior bagunça e Deus, por favor, conserta a bagunça para Deus começar a arrumar a tua vida. Arruma as gavetas. Arruma a tua vida espiritual. Porque quem está pedindo milagre geralmente é porque está todo troncho. Posicionamento libera colheita. Plantou, colhe. Agora, se enche de novela, se enche de Netflix, se enche disso, se enche daquilo, fala mal, é maledicente, tá língua grande, faz comparação, é inseguro, é épico, é malicioso. Aí depois fica, Deus, faz um milagre. Deus está procurando não sacrifícios, mas obediência. Se a gente obedecesse mais, a gente não ia viver precisando de tantos milagres. Está esperando o Brasil melhorar? Não, a hora é agora. A hora é agora de orar. Aí o pessoal vem, o Brasil não vai ser igual a Venezuela, porque Deus ama o Brasil. Vem cá, Deus não ama não a igreja da Venezuela? Vem cá, Deus não ama não a igreja de Cuba? Quer dizer que Deus ama mais a igreja do Brasil do que a da Venezuela? É. Deus ama mais o Brasil do que uma igreja de Cuba? Deus ama mais o Brasil do que a igreja da Rússia? Deus ama mais o Brasil do que ama qualquer lugar, a igreja do Iraque? Não! Deus ama a igreja do Brasil como ama a igreja da Venezuela. Deus ama o Brasil como ama a igreja de Cuba. Mas Deus não pode fazer nada por pessoas que Ele ama e não toma autoridade. Deixa eu dizer uma coisa a vocês essa noite com muito cuidado. Deus ama o Brasil,
Mas o Brasil não usa a autoridade que Deus deu. Porque a palavra do Senhor diz: eu vos dei a autoridade para pisar serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do mal, e nada vos fará dano algum. Deus pode lhe amar muito, mas se você não se levantar para pisar serpentes e escorpiões, Ele não vai fazer o que você tem que fazer, e o que Ele já deu, o sangue do Filho dele, para ser feito por você. A Ele. Ai, Deus me ama, eu não oro pelos meus filhos. Deus me ama, eu não dou o dízimo. Deus me ama, eu faço o que eu quero da minha vida e da minha língua. Vem cá, tu é crente, cara. Desde que tu é crente, tu não vai fazer mais nada do que tu quer. Tu vai fazer o que Ele quer. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Então não é uma questão. Deus me ama e deu o Filho dele por mim, e por isso Ele me deu autoridade, e essa autoridade eu tenho que usar aqui na terra. Vai usar quando? Depois que morrer? Vai usar depois que o Brasil for Venezuela? Eu não estou tentando me candidatar para a política, não, porque eu já sei que vocês não votam em mim, abençoados. Mas eu estou dizendo que nós temos que exercer a autoridade que Deus nos deu. Política não resolve, dinheiro não resolve, mas crente posicionado muda uma nação. Por que Trump está nos Estados Unidos? Pessoal, Trump é doido, é isso e aquilo. Pode ser doido. Eu não concordo com toda a política de Trump. Eu não concordo com toda a política de Israel. Não concordo. Não concordo. Tem muita coisa que eu acho absurdo. Tem muita coisa que vai de encontro à faculdade que eu fiz de Direito. Vai de encontro ao que eu aprendi, porque naquela época ainda se ensinava Direito no Brasil. Ainda se tinha uma Constituição, agora não tem mais. Vai de encontro. Mas tem uma coisa: Deus tem propósito com os defeitos da pessoa. Deus tem um propósito com os defeitos das nações. Deus tem um propósito com Israel. Você pode não gostar, você pode achar que Israel não é bonito, você pode achar qualquer coisa de Israel, mas eu vou dizer uma coisa a você: Jesus vai pisar no Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras vai ser rachado e o portão dourado vai se abrir. Então você gosta ou não goste, você se junte com essa raça de gente que fica atacando Israel, a promessa vai se cumprir por cima da sua vontade. Porque a promessa vai se cumprir. Ele elegeu Israel para abençoar todas as nações. E quem fica de intriga com Israel, vou dizer uma coisa a você: não é palavra de maldição, não. Eita, a pastora veio aí hoje para ser profeta do Antigo Testamento. É Bíblia, gente. O que planta dá, o que o homem semear colhe. Eu nunca vi ninguém que se levantou contra Israel ficar de pé. Eu nunca vi. Eu vi o presidente do Egito morrer com 45 anos de infarto, fulminante, quando se levantou contra Israel. Nunca mais se levantou. A Jordânia não já está amiga de Israel. Sabe por quê? Porque é promessa. Goste ou não goste, é escolhido. Goste ou não goste. Quando os irmãos de Davi disseram: porque ele? Os irmãos de José disseram: porque ele? Deus não parou para dar satisfação. Quando Esaú não gostou, porque Jacó? Deus não para dar satisfação. Ele escolheu e pronto. E não pense que ser o escolhido é fácil não, viu? Porque a unção atrai guerra. A unção atrai guerra. Quando você é ungido, a guerra bate na sua porta. Você não procura guerra não, ela vem para a sua porta. Mas saiba que todo ungido vence as guerras do Senhor. Ele não luta as próprias guerras, ele luta as guerras do Senhor. Eu quero que no Brasil Deus levante um homem feito Jessé. Eu estou pedindo a Deus para no Brasil ter a casa de Jessé. Eu estou clamando ao Senhor que Ele levante no Brasil uma casa como a de Jessé. E eu quero compartilhar com vocês porque eu estou clamando.
para levantar a casa de Jessé. 1 Samuel 16:1. Aleluia. Quem quiser me dar outra água, eu agradeço. Estou terminando. Primeira Samuel 16:1 diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o chifre de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me provi de um rei. Samuel foi à casa de Jessé para anunciar o futuro. Samuel foi à casa de Jessé para anunciar a perspectiva do futuro e não a expectativa do homem. Samuel bateu na casa de Jessé e disse assim: aqui tem um filho teu que tem coração de rei. Jessé é o homem que apresentou o amanhã. Jessé é um homem que quando Saul estava governando, que quando a imoralidade, que quando a morte dos profetas, dos sacerdotes estava acontecendo, quando Israel não tinha mais nem espada, todas as espadas estavam com os filisteus, porque Saul era o homem da antiguidade, era o homem arcaico. Saul era o homem que o seu exército não tinha espada. Quando você procurava alguém para amolar a espada, você tinha que entrar na terra do inimigo, porque só lá tinha amolador de espadas. Porque Israel estava atrasado diante das outras nações. Então Saul governava. Saul praticava leis injustas. Saul governava com impiedade. Saul oprimia o pobre, o órfão e a viúva. Saul perseguia a igreja, porque ele matou os sacerdotes do Senhor. Até que se levantou um homem e foi à casa de Jessé e disse assim: a coisa está pegando, as circunstâncias estão ruins, mas eu vim nessa mesa hoje anunciar o amanhã. Cadê a casa de Jessé, meu irmão? A sua casa pode ser a casa de Jessé. Na sua casa se come o pão do amanhã. Na sua família se come novidade de vida. A sua igreja está anunciando amanhã, ou ela está entretendo, para você ficar entretido com um culto bom para crente? Nós não estamos essa noite fazendo culto para crente. Nós estamos levantando um altar profético sobre a nação brasileira. E Deus não precisa de muitos, só precisa dos certos. Eu nunca gostei de multidão, eu sempre falei sozinha no jardim. Sempre falei sozinha no jardim, estava muito satisfeita sendo filha única de mulher. E eu ficava no jardim o dia todo. Minha mãe dizia: pelo amor de Deus. E o pessoal pergunta: você fala sozinha? Não, eu falo com Deus. Eu ando no calçadão falando com Deus. Eu ando de bicicleta falando com Deus. O povo pensa que eu sou doida, mas eu estou falando com Deus. Por quê? Porque eu estou querendo levantar nessa nação as casas de Jessé, para encontrar reis que têm o coração da semelhança do coração de Deus. Deus está procurando na nação brasileira. Encontrei Davi, o homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Está governando aí em Brasília, mas nós estamos botando hoje a mesa para Jessé. Pode dizer que o chifre já está cheio de azeite, que o Davi já está sendo ungido.
E o inimigo quis confundir. Quando Samuel chegou lá, ele viu Eliabe, que era irmão de Davi. E ele achou o rapaz alto, bonito, forte. Aí Samuel disse assim: é esse que eu vou ungir, porque é grande, porque é forte, porque é alto. Não foi isso? Sabe por que ele queria fazer isso? Porque esse era o padrão do governo atual. Era o padrão de Saul. Cuidado, porque quando a gente estiver debaixo de um governo iníquo e ímpio, a gente vai ter a visão distorcida da vontade de Deus. Cuidado, que você pode estar tão contaminado que você pode estar dizendo que é Deus o que é o diabo e chamando o diabo de Deus. Porque os fariseus e os saduceus estavam tão contaminados que quando Jesus veio, eles não reconheceram. Pode ser que Deus esteja fazendo um movimento com a igreja, que a gente está dizendo que é do diabo e Deus está dizendo que é dos céus. E pode ter coisa que parece ser alto, bonito e perfeito, que parece ser de Deus, mas não é de Deus. Samuel trouxe o futuro para a mesa. E ele não continuou o culto até Davi chegar. Sabe o que Samuel fez? Parou o culto. Disse assim: não vai ter nada mais aqui. Ninguém come aqui. Não para. Não continua a servir a mesa. Só serve a mesa quando o rei chegar. Você acha que Davi foi ungido e reinou na mesma hora? Não. Saul continuou, mas Davi já era ungido. Sabe? Deus já preparou algo que você pensa que tem uma coisa governando, mas já tem outra pronta para governar. Você vê uma coisa crescendo, mas vai ser prestes a cair. E tem uma coisa que é pequena, que está prestes a crescer. As coisas com Deus é assim. Samuel criou o quê? Expectativa quando olhou para Eliabe. Mas Deus está chamando a igreja que não anda por expectativa, mas por perspectiva do eterno. Deus está nos chamando para termos perspectiva do eterno. Eles estavam presos e Jeremias estava dizendo: anciões, sacerdotes, tomem posição. Davi estava cuidando das ovelhas, nem na mesa estava. E os anjos estavam dizendo: Davi, tome posição, você é o próximo rei. Tem muita coisa que está escondida na sua vida, que parece que não está dando certo, que parece que você está sucumbindo, mas Deus já deu a ordem, a mesa já está colocada, a casa de Jessé é sua casa, e Ele já está convidando você para vir para a mesa. Você sempre vai entrar na guerra de quem você tem aliança. Quando você tem aliança com alguém, você recebe as bênçãos da pessoa, mas também pega as guerras da pessoa. Quando a gente entra numa aliança com Israel, a gente recebe a unção de Israel, dos profetas, das palavras, das escrituras, do futuro, da eternidade, da provisão, das riquezas, de tudo. Mas você pega as guerras também. Ruth entendeu isso. Ruth entendeu que tinha uma aliança com Noemi, e ela seguiu Noemi a despeito de tais circunstâncias boas ou ruins. Ela seguiu Noemi para onde Noemi fosse. Ela não tinha dinheiro, ela não tinha nada. O que foi que aconteceu? Quando Noemi chegou no destino, e Ruth seguiu ela, viúva, vestida de preto, com fome, catando colheita na ponta das plantações, pegando o resto da safra, pegando o resto que ficava para os pobres. Ruth pegou tudo isso, debaixo do sol quente, debaixo de dor, debaixo de lágrimas, debaixo de luta. Mas quando Ruth terminou de fazer o que Deus mandou, porque ela tinha perspectiva e não expectativa, Deus abençoou Ruth com Boaz, com filho, com riqueza e com prosperidade.
porque ela escolheu o lado que, ainda que parecesse o pior, era o lado da vitória. A gente vê uma moabita querendo abraçar Israel e vê crente cuspindo na bandeira de Israel. A gente vê pastor com a teologia da substituição em Israel, como se Deus tivesse problema com promessa, como se a promessa de Israel roubasse a promessa da igreja. É porque o povo tem cabeça pequena, pensa pequeno, é tacanho, é egoísta, e acha que se Deus fizer uma promessa para a igreja, Deus não tem uma promessa para Israel. Deus tem riquezas abundantes, as fontes inesgotáveis, as chuvas que descem hoje dos céus são as bênçãos dele para Israel e para a igreja. Ruth se tornou uma mulher de Jerusalém. Ela abriu mão da sua nacionalidade. Esther era uma mulher fora de Israel. Era uma mulher judia na Pérsia. Era escrava da Pérsia. Tinha sido tirada da sua família. Seus pais tinham sido mortos por causa das guerras, provavelmente. Mas ela, mesmo fora de Israel, ela abraçou Israel. Ela disse: foi para esse tempo que eu nasci. Se morrer, morri, mas eu vou tomar uma posição. E ela, mesmo longe de Israel, ela abraçou Israel. Qual foi o fim de Esther? Rainha da Pérsia. E o povo judeu todo salvo. Encontramos uma moabita que amou Israel. Encontramos uma judia na Pérsia que amou Israel. Não importa se você está dentro ou está fora, o que importa é se você vai fazer aliança. Você vai ter que tomar uma decisão sobre quem você tem aliança. Sabe qual é o problema? Jonatas sabia que o futuro rei era Davi. Jonatas disse: eu sei que Deus te dará o reino do meu pai. Mas sabe o que Jonatas fez? Dormiu na casa de Saul. Nunca saiu da casa de Saul. Jonatas reconhecia a perspectiva de que era rei, mas ele tinha expectativa de Saul. O que é que aconteceu? Saul morreu e Jonatas também. Sabe o que é isso? Quando a gente sabe que Deus está para fazer alguma coisa, a gente não se posiciona, a gente cai junto daqueles que lutam contra o que Deus está fazendo. Eli, a aliança de Eli com os filhos. Eli, não fala na Bíblia que Eli tinha problema com Deus, que Eli roubava do altar de Deus, que Eli roubava das ofertas, mas fala que os filhos de Eli, eles roubavam das ofertas. Eles roubavam das ofertas do altar. E eles praticavam maldade. Sabe qual foi o problema de Eli? Eli apoiou a vida errada dos filhos. Eli apoiou uma aliança errada dos filhos. O problema de Saul foi nunca ter saído da casa do rei. E o problema de Eli foi nunca ter botado os filhos para fora da casa do rei. Tem gente que tem aliança com os pais biológicos quando estão nos erros. Tem gente que tem aliança com os filhos quando estão praticando coisas erradas. A sua aliança vai lhe dar suas guerras ou vai lhe dar suas bênçãos. Essa é uma noite da gente decidir com quem a gente tem aliança. Porque a aliança diz o nível de unção que você vai andar, mas também diz o nível de guerra que você vai andar. Deus não tem problema de levar a sua igreja a lutar guerras, mas quando a gente luta guerra sem aliança, sem unção, a gente cai na guerra como caiu Saul e Jonatas. Quando a gente luta guerras como Davi lutou, a gente vence as guerras que a gente luta, e a gente é promovido por meio das guerras que a gente luta. Guerra na vida de um homem e de uma mulher de unção é promoção. Guerra na vida de um homem e de uma mulher com unção é a forma que Deus tem de lhe promover. Se você fugir da guerra, você está fugindo da promoção. A única forma de Deus promover seu povo é com guerra, porque Ele é o Senhor dos
exércitos. Ele é o Senhor dos exércitos para você botar a música do moranguinho, dos ursinhos carinhosos. Não, Ele é o Senhor dos exércitos, porque Ele tem um exército. E aonde está o exército do Senhor do Brasil? Nós somos o exército do Senhor no Brasil. As meninas estão sendo abusadas. O aborto está acontecendo com meninas de 11 anos. Mas você não se importa, porque sua filha está brincando de pole, comprou mais um tênis Nike, foi para um aniversáriozinho. Você não vê as pessoas se afogar? Toda guerra que a gente recusa ver, a gente recusa receber a bênção e a unção que aquela guerra está. Porque toda guerra tem despojo. Toda guerra tem despojo. Se a guerra é do Senhor, a guerra é minha. O Brasil é uma terra de promessas. O Brasil é uma terra de bênçãos. O Brasil é um gigante. O Brasil é o irmão caçula de Israel. O Brasil é os confins da terra. O Brasil tem um papel importantíssimo diante da Europa e de Israel nesse momento. Aonde nós estamos? Será que a nossa casa tem uma mesa igual a de Jessé? Que a gente vai anunciar o futuro da nossa casa. A gente vai anunciar o que vai acontecer da nossa casa. A gente pode anunciar o que Deus está para fazer no meio da crise. Porque daqui a 2 anos, quando a coisa virar, quando a coisa mudar, não tem mais valor. O valor tem agora de você começar a profetizar, você começar a orar, você começar a usar as redes sociais para bombardear as trevas, fazer diferença nas faculdades, nas escolas, no trabalho, na igreja, comprar as guerras do Senhor. Você já viu o sapo? Você pega o sapo, bota na panela e liga o fogo, ele fica lá nadando. Mas não sabe ele que aquela água vai esquentar e ele não vai mais sair. O Brasil está igual sapo na panela. O fogão já está ligado e a água vai esquentar. Depois não vai dar mais tempo de pular fora. Queria terminar com o Salmo 2. Porque Salmo 2 reflete exatamente as guerras desse tempo. É o Salmo do ungido. Salmo 2 é profético para esse tempo. Esse é um tempo de decisão. A gente está entrando no mês de Ave. Começou sábado, dia 1 ontem. O mês de Ave foi as quedas de todos os templos que houve em Jerusalém. Foi o tempo que os judeus foram reprovados todas as vezes. Todo 9 de Ave os judeus tomam cacetada do diabo. 9 de Ave o templo caiu. 9 de Ave a Babilônia entrou. 9 de Ave a Síria tomou Jerusalém. 9 de Ave ai meu Deus, os que andavam com a cruz, esqueci o nome. Os cruzados entraram em Jerusalém e destruíram o templo. 1290, a Inglaterra expulsa os judeus. 1492, a Espanha expulsa os judeus. 1945, os judeus são expulsos do gueto de Varsóvia e vão para o campo de concentração. 2005, os judeus são expulsos da faixa de Gaza. Tudo isso aconteceu 9 de Ave. Você acha que tem coincidência para Deus? Tem um calendário para Deus assim, ó gente. Mas por que tudo isso acontece no dia 9 de Ave? Por quê? Porque o povo estava em Cádiz Barneia no dia 9 de Ave. Hoje é 2 de Ave, tá ok? Hoje é 2 de Ave. Eles estavam no dia 9 de Ave em Cádiz Barneia para entrar na terra prometida. Aí os 10 espias disseram: não vamos entrar, não vamos conseguir, não vai dar certo. E aí o que eles fizeram? Voltaram. No que eles voltaram? 38 anos a mais no deserto. Deus pegou aquele 9 de Ave e disse assim: a incredulidade custa caro. E até hoje os judeus ainda não reconheceram que a saída da incredulidade é a esperança em Cristo.
Israel não sai da guerra. Israel não vai ter as coisas facilitadas, porque Israel precisa reconhecer que Jesus é o Senhor. A coisa vai apertar, a coisa vai ficar mais difícil. Por quê? Porque é tempo dos judeus se voltarem para o Messias. E quando a gente chega no dia 9 de Ave, a gente vê uma sequência de reprovações. Por quê? Porque eles continuam sem enxergar Jesus na perspectiva que Deus estabeleceu. Eles têm expectativas de fazer uma falsa paz, quando eles não abraçam o príncipe da paz. Então esse é um tempo, gente, que você precisa misturar fé e promessa. Hebreus 4:2 diz: eles não misturaram a promessa com fé. A única maneira da gente manter o que Deus prometeu para a nossa vida, e a gente dar uma virada nesse mês, uma virada nessa transição, uma virada de Cades Barneia, é a gente declarar que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e por fim ele se levantará sobre a terra. Que aquilo que Deus prometeu a gente vai se cumprir. E eu não preciso de circunstâncias, eu não preciso de favor dos homens, eu não preciso de reconhecimento humano. Por quê? Porque minha casa é uma casa de Jessé, tem mesa preparada para a eternidade. A minha casa tem mesa de rei, tem coração de rei, é o coração que Deus procura. É por isso que Samuel não conseguiu achar Davi. Ele olhou para Eliabe, porque ele olhou por fora, mas a palavra de Deus diz: Deus não vê como o homem, Deus vê o coração. E é por isso que Deus diz: eu escolhi um homem segundo o meu coração. O que é que Deus quer essa noite? Os homens segundo o coração dele. Os homens que têm um coração como o de Davi. Deus quer levantar a tenda caída de Davi mais uma vez. Deus quer levantar no Brasil. Não é uma política, não é um governo. Deus quer restaurar a tenda caída dessa nação. Deus não quer governante, porque governantes Deus teve Saul. Deus quer adorador como Davi. Deus quer homens adoradores. Deus não quer pastores treinados. Deus quer pastores que choram e oram, pastores que sentem a dor do outro. Deus não quer uma geração de performance. Deus quer uma geração de verdade. Não tem maior amor do que esse, do que dar a vida pelo seu irmão. A gente vai chamar sucesso que não é sucesso, e a gente vai chamar de fracasso aquilo que Deus está dizendo que é sucesso, porque Deus está virando a mesa. A mesa de Jessé já está posta, o profeta já chegou, o chifre já está com óleo. É hora de anunciar o futuro, é hora de se manter de pé, é hora de plantar macieira, goiabeira, carambola, manga, jaca. É hora de comprar Natote. É hora de se levantar e comprar Natote, porque eu estou ouvindo o barulho de água. Tinha que ser com chuva hoje. Tinha que ser assim hoje. Encontrei Davi, um homem segundo o meu coração. Deus continua procurando os Davis. Deus continua procurando gente que tem um coração de Davi. O Eliabe está aí pronto, todo arrumado, todo pronto, todo maravilhoso. Tem tudo aí, celular do último modelo, tênis do último modelo, carro do último modelo. E Deus está dizendo assim: eu não quero performance, eu quero coração. Porque se enfurecem os gentios, e os povos imaginam coisas vãs.
Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhe has de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. E ele me disse: tu és meu filho, hoje eu te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Deus está entregando o Brasil por possessão do seu povo. Deus está entregando o Brasil para a igreja brasileira. Deus quer entregar essa nação para uma igreja que ora, para uma igreja que tem um coração de Davi. Nós estamos querendo a armadura de Saul, e talvez a gente esteja levantando os Eliabes, mas Deus está querendo levantar os Davis. Deus está querendo levantar homens segundo o seu coração, que estão dispostos a fazer toda a sua vontade, custe o que custar, que não andam por expectativa, mas têm uma perspectiva da eternidade. Eles não estão querendo desenvolver um serviço que agrade a Deus. Eles não estão tentando ser aprovados pelo serviço. Eles já sabem que já foram abençoados e aprovados. O serviço é a consequência deles já serem o que são. Nós não vamos nos tornar, nós já somos. Você não vai se tornar, você já é. Não é o que você vai ser, é o que você já é agora. E é isso que o Senhor quer desenvolver em mim, em você, desenvolver o propósito. A igreja é para desenvolver o propósito. A igreja é para desenvolver a perspectiva que a gente tem de Deus. É por isso que não é uma divindade que a gente fica chateado. As divindades do mundo, eles brigam com elas, deixam elas, se afastam delas. Mas Deus não. Deus é soberano no que Ele fizer. Então toda vez que eu me relaciono com Deus, com expectativa, e Deus não me satisfaz, eu me afasto dEle. Eu deixo de ir para a igreja, eu troco de igreja, eu troco de casamento, eu fico chateado com Deus, eu me fecho, eu saio do ministério. Eu fico chateado no lugar que eu estou por causa das pessoas que estão comigo no ministério. Eu fico magoado com alguém do louvor, eu saio do louvor. Eu fico magoado com alguém que é da dança, saio da dança. Eu fico magoado com alguém que é dos leões, saio do leão. Aqui não acontece essas coisas, estou falando de outra igreja. Por quê? Porque você não está com perspectiva, você está com expectativa. E com a expectativa que Deus faça o que você quer, e não que você gaste tempo para descobrir o que Deus quer fazer com você. A gente ora todo dia e a gente diz: Deus, por favor, faz isso, abençoa, manda aquilo, Senhor, paga aquela conta, Senhor, faz aquilo. A gente gasta tanto tempo dizendo o que Deus quer para fazer, que a gente não está achando tempo de orar para descobrir o que Deus quer fazer com a gente. Eu não estou mais gastando tempo pedindo a Deus mais nada. Eu estou gastando tempo pedindo a Deus para Ele me revelar o que Ele quer fazer comigo. E o que Ele quer fazer comigo inclui minhas guerras, minhas lutas, minhas idiosincrasias, minhas limitações. Ele vai incluir tudo. Esse pacote todinho aí que você tem medo que você é, Deus vai pegar tudo isso e vai usar para a glória dEle. E aí você não é mais alguém brigado com a divindade. Você é alguém que ama seu pai. E você confia no que o pai está fazendo. E aí o pai pode entrar no quarto do filho que dá mais problema e gastar mais tempo lá com ele. Porque o pai gasta mais tempo com o filho que tem mais problema. O quarto que o pai mais vai conversar é o quarto que o filho que dá mais trabalho. E a gente não vai fazer mais reuniões para entreter crente, mas a gente vai se reunir para glorificar o Pai e Ele revelar qual é o propósito que eu e você estamos aqui.
com toda a guerra que a gente está passando, toda a luta que a gente está passando, tem um propósito para isso aí. E essas suas marcas de dores, de traições, de limitações, é exatamente a capacidade, é a capacitação que Ele está lhe dando para você ser o que Ele sonhou para você ser um dia. E aí você vem para o culto, não com a expectativa de ter os problemas resolvidos. Você vem para o culto na perspectiva que Deus vai revelar quem você é para o mundo. Cristo em vós, a esperança da glória. E a gente nunca mais vai sentar numa mesa para matar a fome. A gente vai sentar na mesa para compartilhar. A gente vai sentar na mesa para compartilhar. A gente vai deixar de sentar na mesa, de vir aqui e buscar aqui na frente alguma coisa que mata nossa fome, para a gente sustentar mais uma semana para vir no próximo domingo. Para buscar mais um pouco, para sustentar mais uma semana, para vir no outro domingo, para sustentar mais um mês, para sustentar 6 meses, para conseguir virar o ano, ou talvez até a próxima eleição. A gente vem aqui para a gente toda vez pegar um pouco de pão para sustentar a gente. Jesus deu pão para os discípulos, fez milagre, mas depois Ele olhou para eles e disse assim: deem vocês mesmos o que de comer. Os discípulos pensaram: pão de graça. Mas Jesus estava dizendo: eu não vim dar pão de graça, eu vim dar um modelo de como fazer pão. Faça vocês mesmos os pães. Busque vocês mesmos comer o pão. Não coma pão do YouTube. Não coma pão que já foi processado. Desenvolva o pão na sua casa, no quarto de oração. Desenvolva o pão. Não pegue o pão que os outros estão lhe dando, porque pode estar pão misturado, pode ter pão com algum produto que é contaminado. Mas busque você mesmo o pão, porque Jesus está dizendo para a igreja: eles estão com fome, e eu não vou chamar o povo para vir para minha casa, para botar pão na mesa. Eu vou chamar o povo para vir nessa casa, para vocês compartilharem o pão. Então, em vez de eu vir para o culto próximo domingo para comer pão, que eu estou com fome, eu vou vir para o culto para compartilhar o pão que eu já fiz a semana todinha ele. Eu vou chegar aqui domingo com um saco de pão, porque eu fiz o pão todo dia no meu quarto de oração. Então eu não venho matar minha fome. Paulo disse: vocês estão vindo para a ceia matar a fome, coma primeiro em casa. Eu digo à família 61: venha domingo com um saco de pão que você produziu durante a semana, porque a igreja não é lugar para você matar a fome, é lugar para você compartilhar o pão. Nada mais, nada além de ti. Só quero a ti e nada mais, nada além de ti. Pois uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti,
e você dissesse: Pai, faz da minha casa uma casa de Jessé, que vai anunciar o futuro rei. Faz da minha casa uma casa que anuncia o futuro. Não deixa que minha casa seja uma casa que olha para trás. Não deixa minha casa ser voltada para tragédias, para dores, para traições. Porque tem gente que tomou a forma da última dor que passou. Tem gente que tem cara de traição. Tem gente que cheira a naftalina. Meu irmão, você está cheirando a naftalina. Você precisa se libertar e sair definitivamente da sua última dor. Até quando, Samuel, você vai estar chorando? Unge o chifre e vai ungir Davi. Unge o chifre. Eu quero declarar nessa noite que o seu chifre vai ser cheio de óleo para ungir o seu futuro. Você não vai viver do passado. Você não vai viver dos traumas da infância. Você não vai viver do que o terapeuta disse, que a psicóloga disse. Você vai vencer o diagnóstico. Você vai vencer a sentença do juiz. Você vai vencer o que o médico disse. Porque a sua casa é uma casa de Jessé. Diz assim: Pai, essa noite eu recebo essa palavra implantada em mim. E eu tomo minha posição, como Esther tomou, como Ruth tomou. Eu não sou Eli, eu não sou Jonatas, eu não morro em guerra. Eu tenho unção para vencer a guerra. E eu quero declarar, Pai, que eu ofereço a minha casa, eu ofereço a minha mesa, a minha casa tem a unção de anunciar o futuro, de anunciar o que está por vir. Tem óleo no chifre e tem futuro chegando, em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Você tem casa de pão, sua casa é uma Belém, está cheio de pão lá. E você vai sair essa semana e vai distribuir esse pão que você tem. Você vai levar esse pão, vai botar na mesa do juiz. Você vai levar esse pão, vai botar na mesa do médico. Você vai levar esse pão, vai botar no assessorista do elevador. Vai botar no cara que guarda seu carro. Vai dar na faculdade. Você não vem mais aqui buscar pão. Você vai fazer pão e vai levar onde você for essa semana. E quando chegar domingo, você não vai chegar aqui com fome para ceia. Você vai chegar aqui com pão para botar na mesa. Amém? Vou fazer algo profético nessa casa hoje. Amém? Quem está comigo? Aleluia! Domingo vai ter ceia. Cada um de nós vai trazer um pão bem bonito para botar na mesa aqui. Você vai pegar um pão lindo. Não me pegue pão sovado não. Pão borolento não, dos gibeonitas. Você vai comprar um pão lindo e vai chegar e vai fazer uma mesa aqui cheia de pão. Porque esse vai ser um sinal dessa casa. Uma casa de pão. Ninguém vai vir aqui matar fome. Vai vir aqui compartilhar o pão. A gente vai partir o pão. Na noite em que Jesus foi traído, tendo pegado o pão, partiu. Rompe a traição, rompe a dor, rompe o passado e começa a dizer: a mesa está forrada, chama Davi. Amém, amém, glória a Deus. Pode ficar de pé que a gente está encerrando. Eu quero agora falar sobre generosidade. Eu quero falar sobre honrar Deus com dízimos e ofertas. No livro de Ageu tem 2 capítulos. O povo estava todo errado. A casa de Deus estava cheia de goteira, aluguel para pagar. Vocês sabiam que isso aqui não é de graça, né? Vocês acham que o dono daqui gosta da gente, deixa a gente ficar de graça? Não, né? Tem um custo. Mês passado a gente restaurou o portal todinho por fora, estava tudo vazando. Depois vou pedir a mídia para botar as fotos. Restaurou a parte de trás do portal todo, está tudo bonito. Essa semana passou a semana toda pintando aqui atrás. Sabe o que é isso, gente? Que custa? Que custa? E eu acho que eu não devo me preocupar com o dinheiro dessa casa não. Eu devo me preocupar com pregar a palavra. Oração e palavra. Eu acho que os apóstolos dessa casa não devem mais ficar preocupados com aluguel não. Que a palavra de Deus lá em Atos 6, que eu já recebi essa palavra 3 vezes, diz que os apóstolos se dedicavam à oração e à palavra. Mas a gente não pode se dedicar à oração e à palavra. A gente tem que se descabelar para pagar o aluguel todo mês. E eu não nasci para isso.
Eu nasci para servir ao Senhor, não nasci para essa área de finanças não. Mas ela existe e tem que ser honrada. Então em Ageu tem 2 capítulos. E Deus diz: minha prata e meu é o ouro. Deixa eu dizer uma coisa a você: o que você tem aí não é seu não, porque a prata e o ouro pertencem a Ele. O que a gente tem que fazer é devolver o que pertence a Ele. Então a gente precisa honrar a Deus com as nossas primícias, honrar a Deus com o melhor da gente. Sabe por quê? Para você ser abençoado, para você crescer, para seus filhos amanhã serem profetas, empresários, presidentes da república. Porque se você crê que Deus recompensa, você tem que ofertar com honra. Você tem que ofertar com honra, porque Deus honra quem planta, Deus honra quem dá com alegria. Então igreja não é lugar para a gente chegar aqui de qualquer jeito e dar qualquer coisa não. Essa casa tem uma responsabilidade, e você é parte dessa responsabilidade. Você é parte dessa casa. Seus filhos são transformados aqui, você casa aqui, você arruma mulher, marido aqui, você é alimentado aqui, mais do que qualquer coach que você pagar 5 mil reais, porque essa casa libera palavras que abençoam você em todas as áreas. Abençoa na família, abençoa nos negócios, abençoa em tudo. Então vamos fazer a nossa parte com a casa de Deus. Vamos fazer a nossa parte. Eu não sou preguiçosa, eu tenho diploma, eu poderia ser qualquer coisa. Deus me chamou para pregar a palavra, e eu quero chamar você para a responsabilidade que você tem na casa que você come. Não vamos ser mendigos, vamos botar o pão na mesa hoje e honrar a Deus com os dízimos e as ofertas. E se você tiver dúvida do que eu estou dizendo, estude Ageu 1 e 2. Você não vem aqui para dar, você vem devolver, que é dele. É dele. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então esse é o momento de generosidade. Se você tem 5 milhões e você der 200 mil, você deu pouco. Sabe por quê? Porque não é quanto a gente dá, é quanto a gente fica. E dízimo é para o Antigo Testamento. No Novo é maior do que dízimo. O dízimo é um parâmetro para o Antigo Testamento. No Novo não se fala de dízimo, porque é o tempo da graça, é super abundante. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus as suas necessidades. Eu quero declarar que hoje vai ser o dia que eu encerro minha preocupação com as finanças dessa casa. Eu quero dizer hoje para a igreja que os apóstolos dessa casa não vão mais arrancar cabelo para estar tentando levantar dinheiro para essa casa, porque eu não tenho rabo preso, e o que eu tinha já botei no altar. Mas eu não vou ficar nessa escravidão mais. Essa casa é nossa. E se você é abençoado aqui, se mexa também. E os pastores se mexam juntos. E todos nós vamos nos mexer juntos, porque a gente tem uma mesa de pastores de honra nessa casa. Todos trabalham, todos lutam, todos são empresários, fazem as coisas, estão lutando com a gente. E eu sei que tem pessoas aqui de uma fidelidade, de uma lealdade, mas eu quero dizer que a gente vai subir o nível. A gente vai subir ainda mais. Tá bom, vai ficar melhor. A gente vai subir mais ainda o nível dessa casa. Essa casa é essa casa onde a gente for, porque família minha não é o prédio, é a unção que a gente carrega. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente vai honrar esse negócio aqui. Enquanto a gente estiver aqui, Avenida Boa Viagem só tem uma igreja na beira-mar. A gente vai honrar o que Deus nos entregou. Eu encerro hoje diante de vocês, e eu estou pronta para Deus fazer o que Ele quiser fazer na minha vida. Eu quero que Deus hoje, nessa noite, receba a minha entrega. Que hoje foi o último dia que eu preguei nessa casa com preocupação para arrumar dinheiro para pagar aluguel. Eu não vou ter mais tempo para isso. As nações me esperam. Para o mês eu estou indo pregar lá na Mevan de novo, na conferência de mulheres. E eu não posso dedicar tempo à palavra enquanto meu marido está descabelado. Nós vamos nos dedicar à oração e à palavra. E a igreja vai assumir o seu lugar de responsabilidade. E sabe o que vai acontecer? Deus proverá. Sabe o que vai acontecer? Ninguém vai ficar pesado, ninguém vai ficar arrebentado, ninguém vai dar além do que você pode. A seara é grande e os trabalhadores são poucos, mas ninguém é para trabalhar por 3, é para trabalhar por 1. Deus não chamou para você dar o que você não tem, mas ai de você se não der o que Deus te deu. O que você pode dar? Sobre essa palavra nessa noite, nós vamos nos preparar para sermos generosos, porque Deus tem feito nessa casa.
com o que Deus tem feito em nossas vidas, com o que Deus tem derramado do altar dessa casa, nas restaurações que Ele tem operado. Senhor, nós agradecemos a Ti pela oportunidade que temos de sermos generosos, de honrar a Ti, Senhor, com os dízimos, com as ofertas de gratidão, ofertas alçadas. Nós queremos ir além da lei, porque o dízimo era para a lei, nós estamos na graça. Nós queremos hoje te devolver o que te pertence, pedir perdão, Senhor, por muitas vezes não te honrar nessa área com as primícias de nossas rendas. O diabo não vai mais nos enganar, o diabo não vai mais nos prender numa escravidão. Hoje seja rompida a escravidão, hoje seja rompida a escravidão financeira dessa casa. Hoje, em nome de Jesus, nós rompemos a escravidão, nós amarramos o valente, entramos na casa dele, tiramos os bens que nos pertencem. Nós declaramos em nome de Jesus que esse lugar vai ser como um lado de bênçãos, que como as águas caem do céu, assim serão as tuas bênçãos sobre o teu povo. Que esse povo que o Senhor dá força para adquirir riquezas, que esse povo que o Senhor dá autoridade para governar nações, nós não teremos a marca da besta, que é a marca financeira, nós temos a marca de Cristo. Nós somos o povo de propriedade exclusiva do Senhor, nós somos nação santa, sacerdócio real, nós somos abundantes em tudo que fazemos. Nós plantamos chorando, mas colhemos sorrindo. E todo ouro e prata que tiver que passar pela mão do teu povo, irá passar. Não haverá escassez, não haverá mais roubo, não haverá mais destruição, haverá grande prosperidade, haverá grande despojo de guerra, haverá grande restauração do que foi perdido, como aquela mulher que foi para a terra dos filisteus, e ela voltou, e o rei disse ao profeta: dê a ela tudo que pertence a ela, mais os juros do período. Essa noite, como igreja, nós oramos pelos juros dos anos que o inimigo nos saqueou. Aquela mulher foi roubada há 7 anos, mas o rei disse: devolve a ela o que é dela e o que foi roubado e os juros do período. Eu profetizo sobre a família 61: o que é nosso virá para as nossas mãos, virá os juros do período, e seremos restaurados e restituídos. E toda mentalidade de pobreza hoje é arrebentada das nossas mentes. Toda mentalidade do Nordeste da escravidão é rompida, e nós recebemos a mentalidade dos judeus que aqui habitaram, os judeus que prosperaram, os judeus que cresceram, a herança dos judeus que ainda está nessa terra. Nós acessamos pelo Espírito o que está guardado para a tua igreja. Nós acessamos porque nessa terra se levantou a primeira ponte da América do Sul, a primeira moeda do Brasil, a primeira sinagoga das Américas. Os judeus que aqui saíram fundaram o mercado de negócios de Nova York. Senhor, a tua igreja está aliançada com Israel, e a tua igreja hoje toma posse do que pertence a ela. Nós rompemos com a escravidão, nós rompemos com o inferno, com o inimigo. Saímos da mentalidade de escravidão e entramos na mentalidade de reis, na mentalidade da mesa da realeza, em nome de Jesus. E a família diz: quero convidar os pastores, momento da sua generosidade. Tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. É o Deus que derruba
de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar. Não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Poder de derrubar muralhas, das sete faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquece Ao mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É Deus que derrubar muralhas, das sete faz mãe de filhos. É o mesmo que bradar do alto, não temas, sou contigo. Deus já tens um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Deus falou algo comigo que eu vou fazer aqui com vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deus disse que vocês dissessem, cada um de vocês, por exemplo, eu sei que o pastor Romero é concursado, cada um dissesse a profissão que estão exercendo, o que são, porque vai haver uma liberação hoje aqui para a igreja, amém? Pastor Romero. Concursado do Tribunal de Justiça. Representante comercial. Empreendedor na área digital. empresário, engenheiro civil, economista e auditor da Fazenda do Estado.
auditor da Fazenda do Estado, concursado do Tribunal de Justiça, representante comercial. Você está na liberação que está aqui hoje? Vocês estão entendendo o nível da liberação desse altar hoje aqui? 2 concursados, representantes, empreendedores. Vocês entendem o que Deus quer fazer com a casa? Entende o nível que Deus quer levantar e levar seus filhos e seus netos? Entende o que Deus está querendo ativar você para você voltar a sonhar? Você acha que eles não têm guerra? Tem guerras. Tem guerras. Está nascendo a igreja de Porto de Galinha. Agosto nós vamos estar lá inaugurando a igreja de Porto de Galinhas, família 61. Aleluia! Nós estamos com a missão Gravatar. Todo sábado à noite tem missão 61 em Gravatar. Deus está fazendo e você tem que se posicionar. Você não pode ficar de fora. Não se confunda com expectativa. Tenha perspectiva. Pai, nós queremos louvar a Ti, porque o Senhor está liberando uma unção aqui desse altar. Esses homens travaram lutas com gigantes. Esses homens guerrearam com gigantes. São sacerdotes da Tua casa. E eles têm autoridade na montanha das finanças, para hoje liberar sobre a igreja, para liberar sobre essa casa, para liberar sobre os que estão aqui, os que nos assistem e os que vão assistir. Eles estão carregando a nossa generosidade que entregamos no altar dessa casa. Mas eles, mais do que segurar essa generosidade, eles estão liberando a unção que eles carregam. Senhor, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, para que Tu uses essa unção para visitar as famílias do Teu povo. E haja no lugar da escassez, abundância. Que haja no lugar do medo, ousadia. Que haja no lugar da falta, provisão. Que haja nos lugares que foram assolados, destruídos, casas restauradas, plantas compradas e plantadas, escrituras seladas. É o que nós te pedimos como igreja, é o que nós clamamos como igreja, e é o que nós vamos receber como igreja, em nome de Jesus. E aquele que começou a boa obra vai terminar até o dia de Cristo Jesus. Sejam sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e a tua mente em Cristo Jesus. Uma semana vitoriosa, uma semana de ousadia, de acesso e de vitória, em nome de Jesus. Deus abençoe.